Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast. Meus caros, se você ainda não me conhece, eu sou Gia Campos e eu passo sempre por aqui para te ajudar a entender a matéria e te ajudar a se preparar para o concurso dos seus sonhos ou até mesmo ser aprovado no exame da ordem. E falando em ser aprovado, meus caros, chegou a hora de você investir em si mesmo. E pensando nisso, o Grupo Direito do Zero, juntamente com a Editora do Direito, a loja oficial da Saraiva Jur, nós queremos te dar uma oportunidade para que você possa investir em um bom material de estudo. E olha só como é fácil aproveitar. Acesse o site Editora do Direito, que é o site oficial da Saraiva Jur, escolha lá o seu material jurídico favorito e aplique o cupom de desconto Direito do Zero. Tudo junto, vou deixar aqui também na descrição e pronto. É só finalizar a compra e aguardar o seu material chegar na sua casa. E quando chegar, não se esqueça de compartilhar conosco esta conquista. Então marca lá no Instagram o @direitopenaldozero.podcast e o @saraivajur. E agora, dado o recadinho, vamos para nossa aula, meus caros, porque hoje a aula está imperdível. Então vamos lá, meus caros. Hoje eu quero falar com vocês sobre a limitação ao uso de algemas. Olha só, é súmula vinculante 11 do STF. Vamos lá. O que significa a limitação ao uso de algema? Queridos, nós devemos partir do pressuposto, que somente é lícito a utilização de algema em caso onde há uma resistência ou até mesmo um fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia. Isso significa dizer que é o seguinte, o preso ele tem uma periculosidade, ele é um preso que pode sim fugir ou é um preso que pode colocar em risco a equipe policial ou até mesmo a autoridade policial. E aí talvez você esteja pensando agora, Mas Jean, o que acontece com essa autoridade policial que não respeita? Bom, primeiramente, quando não se consegue justificar essa excepcionalidade por escrito, há sim uma responsabilidade disciplinar civil e até mesmo penal do agente ou dessa autoridade. E qual é a consequência lógica de tudo isso? Lógico que é a nulidade daquela prisão ou daquele determinado ato. E aí, na audiência de custódia, quando o juiz observa que esse requisito não foi preenchido, cabe a ele o relaxamento dessa prisão. Então, olha só, não basta prender, tem que prender dentro dos ditames da lei. Tá? Não sou eu que estou falando, nós temos uma súmula vinculante, como eu acabei de citar aos senhores. Acontece, meus caros, que também há sim que se falar em uma responsabilização, ou seja, há como imputar uma responsabilidade ao próprio Estado. Então a gente pode, como eu disse, mover uma ação civil contra o Estado. Não é brincadeira não. Para a Suprema Corte, hoje nós temos que a utilização dessas algemas, como regra, ela encontra-se em confronto com o ordenamento jurídico constitucional. Justamente por quê? Porque o princípio da presunção de inocência, ou até mesmo aquele da não culpabilidade, ela vai impor ao acusado, em regra geral, um tratamento devido aos humanos. Ou seja, olha, eu não vou prender você simplesmente por prender. Então eu tenho que, nesse momento da prisão, eu tenho que te dar todas as garantias, porque nós vivemos em um Estado democrático de direito. E aí nós não podemos exceder a nossa força. E aí talvez você esteja se perguntando, mas tudo bem, tem a súmula 11 que você já citou, mas e o que mais? Onde acompanha esse aparato aí para que nós possamos de fato entender? Queridos, a própria Constituição, lá no seu artigo inaugural, artigo 1º, inciso 3º, ele vai apontar que tem como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Ou seja, da simples leitura, nós podemos trazer que tem um rol de garantias
lá no artigo 5º também, a partir do 15 em diante, que nós vamos ver que há do legislador uma preocupação em resguardar a figura do preso. Justamente porque se visa, né, de fato, essa preservação do princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Quando nós vamos analisar ali dentro da situação forense, né, nós temos que essa manutenção é o que muitos advogados de defesa defendem, que essa manutenção do acusado ali, nós podemos falar que é acusado porque ainda não se findou o processo, essa manutenção do acusado algemado colocaria a defesa numa posição inferior. Ou seja, nós colocaríamos ali alguém como já condenado. Isso é muito comum, nós vemos em tribunal do júri ou até mesmo nas audiências de instruções. Eu já presenciei, justamente por advogar, quando nós advogamos ali e é um cliente que está sob custódia, está preso, né? Nós sempre buscamos que a autoridade judiciária, na figura do juiz, determine, solicite para que hoje, né, nós temos as audiências virtuais para que seja retirado a algema ali do acusado. Só que muitas vezes não é possível fazer. Por quê? Porque por conta dessa audiência virtual, nós temos uma sala especial. E aí coloca-se aquele acusado na sala e aí ele fica sem vigia. Fecha uma porta e aí não se sabe quem está controlando ali na grande maioria dos estabelecimentos prisionais. E aí já aconteceu em casos, né, que eu participei onde solicitei a retirada da algema e aí o que aconteceu? O meu cliente bateu na porta e ninguém atendeu. E aí qual é a orientação que a maioria dos advogados tem? Olha, quando você estiver falando, permaneça com as suas mãos abaixadas, né, longe da câmera ali para não gerar nenhum constrangimento, para que as testemunhas não vejam, né, que você está algemado. Agora, quando nós temos uma audiência presencial, aí é diferente. Por que eu estou falando exatamente isso? Por quê? Porque quando nós estamos tratando de acusado, nós não podemos colocar aquele que está sentado no banco dos réus como de fato condenado. Porque há de fato o princípio da presunção de inocência. Nós estamos ali lutando para que, ao fim do processo, possamos receber a absolvição. E aí, quando nós colocamos o acusado no banco dos réus ali, algemado, aquele, principalmente no tribunal do júri, aquele que irá julgar, ele já começa a moldar o seu julgamento com base no que ele está vendo. Então, isso é prejudicial. E pensando nisso, que nós temos as decisões, né, como no caso da súmula vinculante, que, como eu já li aos senhores aqui, vai falar exatamente disso, que somente é possível quando há fundado receio de fuga ou perigo de integridade física própria ou alheia por parte do preso ou a terceiros, tá? Então tem que justificar essa excepcionalidade por escrito, não basta ser verbal, tem que fundamentar por escrito, tá bom? E aí talvez você pergunte, mas existe uma excepcionalidade? Qual é essa excepcionalidade que a própria súmula vinculante traz? Queridos, nesse caso, essa excepcionalidade para que se possa realizar o uso dessas algemas, ela pode somente ocorrer no caso em que realmente se mostra que seja indispensável impedir ou evitar uma fuga do preso. Então nós temos ali um preso de alta patente no mundo do crime. É um preso perigoso, é aquele que que tem uma conduta reiterada. Ou, por exemplo, é um preso que, no ato ali da prisão em flagrante, ele apresentou uma periculosidade. Ele quis agredir a autoridade policial, ele estava alterado psicologicamente e ele poderia se colocar em risco ou até mesmo a vida dos terceiros, que os agentes policiais que estavam ali responsáveis pela condução dele. Então, nesses casos, há de fato uma excepcionalidade e é possível sim a aplicação e a utilização dessas algemas como meio de conter esse agente. E aí, só voltando um pouco na questão do tribunal do júri,
é entendimento já pacífico, tá? Nós temos o artigo 474, parágrafo 3º, que vai falar exatamente que não se permitirá a utilização de algema do acusado durante esse período em que ele permanece no tribunal do júri, tá? Salvo, evidentemente, se houver uma necessidade ou comprovado ali que traz uma falta de segurança, né, às testemunhas, ou também visa garantir a integridade física daqueles que estão presentes. Porque, como eu disse aos senhores, na hora que está sendo julgado no tribunal do júri, o júri é composto por pessoas leigas. E o fato do acusado estar sentado no banco dos réus fazendo uso ali, utilizando uma algema, ele já vai gerar um sentimento negativo e vai trazer aquele que está sentado nos bancos ali do júri uma sensação de que de fato ele já é culpado. E aí talvez você pergunte, mas e no dia a dia em que o agente policial está realizando o trabalho dele ali, como é que a gente faz, né? Como é que faz essa questão de saber se nesse caso cabe ou não? Bom, somente o policial, na situação em que ele está, ele saberá se é necessária a utilização ou não. Muitas vezes há uma abordagem de alguém que passa, de fato, o status social de ser uma pessoa tranquila. Bom, o senhor está sendo conduzido, o senhor está bem, o senhor está sóbrio. O tipo penal que pode ser enquadrado ao senhor, ele é um tipo penal muito simples, é um crime de menor potencial ofensivo, por exemplo, então o senhor vai atrás na viatura. Então essa questão de a utilização ou não, ela vai depender do próprio policial que ali está. Só que se esse não observar as condições, aquele que ele conduziu poderá ter a sua prisão relaxada, justamente porque não foi analisado o requisito da periculosidade ou da necessidade. Então, e assim nós encerramos mais um episódio desse maravilhoso podcast. Muito obrigado a você que me acompanhou e não se esqueça, tá? Vou deixar o link aqui na descrição para que você possa acessar o site da Editora do Direito, a loja oficial da Saraiva Júri, para que você possa adquirir o seu material jurídico com um cupom de desconto maravilhoso que somente o Grupo Direito do Zero e a Editora do Direito, a loja oficial da Saraiva Júri, poderia te proporcionar. Então, acesse o site, adquira e use o cupom de desconto Direito do Zero. Meus caros, muito obrigado a você que chegou até aqui, um forte abraço e até mais!